Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição dessa quinta-feira, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Todos os dias tem dois conteúdos aqui no canal Machão da Gama, então se você está chegando aqui pela primeira vez, já se inscreva para você não perder nenhum conteúdo, beleza? Todo dia pela manhã e no fim da tarde a gente publica aqui no canal Machão da Gama, daquela forma rápida, direta, resumida, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Gigante da Colina. Eu peço o seu like também, é rapidinho, e o like ajuda o vídeo a ser divulgado para mais vascaínos aqui na plataforma e o YouTube divulgar, o conteúdo aqui, entender que o conteúdo é relevante. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mercado da bola, a gente vai falar sobre vitória do Vasco no Sub-20, a gente vai falar também sobre manutenção em São Januário, o Vasco fazendo ali alguns reparos, para receber o torcedor no final de semana que vem na nossa colina. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta, porém, eu conto com você deixando o seu like, como eu já pedi, e também se inscrevendo aqui no canal, beleza? Vai rodar a vinheta, eu já tô voltando. Meus amigos, vou pedir aqui a sua atenção rapidinho para uma novidade muito boa aqui no canal. Agora a gente tem uma parceria com o Grupo Viriato, que manda bem em várias áreas. E hoje eu quero falar com vocês da Viriato Gestão Imobiliária, que é a imobiliária oficial da galera vascaína. Então, se você está querendo comprar, vender ou alugar um apartamento, você já sabe onde procurar. Com a Viriato Gestão Imobiliária não tem erro, tem imóvel para todo tipo de torcedor. Então não perca tempo, hein? Tá aparecendo o QR Code na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado lá para o Instagram da Viriato. E lá você vai conhecer um pouquinho melhor tudo que eles podem te oferecer. Tem o site, tem tudo bonitinho lá. Anotada essa dica? Dica boa, hein? Vascaíno Raiz também mora bem. Então, QR Code na tela, entre em contato com a Viriato. Tá querendo trocar de apartamento? Tá querendo alugar um apartamento? Tá querendo colocar o seu apartamento para alugar? O local certo é na Viriato Gestão Imobiliária, a imobiliária da galera vascaína. Bom, e a gente começa esse vídeo falando da base do Vasco, que mais uma vez mostrou a sua força. Ontem, o Sub-20 do Vasco venceu o Cuiabá por 1-0 pelo Campeonato Brasileiro Sub-20. O gol do Vasco foi marcado pelo Gustavo Guimarães. Com esse resultado, o Vasco segue firme na competição. O Sub-20 do Vasco vai voltar a campo na próxima quarta-feira, dia 16, contra o Juventude, 3 horas da tarde, pela 18ª rodada. O jogo vai acontecer em Caxias do Sul. Parabéns aí ao Sub-20 do Vasco, que conquistou mais uma vitória. Mas agora a gente já vai direto falar de mercado da bola, porque temos aqui algumas informações importantes também. Vamos começar falando sobre uma possível saída, porque o presidente do Nacional do Uruguai confirmou o interesse em Puma Rodrigues, lateral do Vasco da Gama. O clube uruguaio atualmente não tem nenhum lateral direito no elenco, então o Puma seria uma peça importante por lá. A gente não tem mais detalhes aqui se existe uma proposta oficial ou não, mas é claro que o canal Machão da Gama vai acompanhar de perto para trazer todas essas informações para você, mas o presidente do Nacional do Uruguai confirmou que tem interesse em contratar Puma Rodrigues, Puma que já foi jogador do Nacional, O Puma foi campeão uruguaio, inclusive, com a camisa do Nacional. Antes de vir para o Vasco, ele era jogador do Nacional. Tem algumas informações que correm aí de bastidor e tal, que o Puma queria mais minutagens, Ele quer jogar mais, porque no Vasco hoje ele é reserva, atua pouco, e ele quer disputar a Copa do Mundo, do ano que vem. E
atuando pouco, sendo reserva no Vasco, as chances, né, dele disputar o próximo Mundial acabam diminuindo. Então, ele voltando para o Uruguai, no Nacional, com toda certeza vai ser titular absoluto, né? O futebol uruguaio hoje está bem abaixo do futebol brasileiro. Lá no país dele, ele seria titular absoluto, estaria mais ali à vista, né, do treinador da seleção uruguaia, do povo uruguaio, e assim aumentaria as chances dele ir para a Copa do Mundo. Então, é uma negociação que faz sentido. Vamos ver se o Nacional tem plata, né, para poder chegar aqui com uma proposta ao Puma Rodrigues, ou se vai esperar o fim do contrato aí do jogador para tentar levar o Puma de graça. A gente vai acompanhar de perto, tendo mais informações, a gente traz aqui no canal Machão da Gama. Vamos falar agora sobre uma proposta que o Vasco recusou pelo atacante GB. O Volta Redonda tentou contratar o atacante GB por empréstimo para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Vasco recusou essa proposta. A informação foi dada pelo companheiro Lineker Biondi do canal A Hora do Vasco. A diretoria do Vasco entende que GB pode ser útil ao longo da temporada, então não quer abrir mão do jogador nesse momento, mesmo ele sendo pouco utilizado. E acho que o Vasco fez certo, né? No momento, por exemplo, o Vasco não tem ali um substituto imediato para o Verratti. Acho que esse substituto acaba sendo o próprio GB. E como o Fernando Diniz gosta, né, de utilizar a base, gosta de colocar a garotada para jogar, acho que naturalmente o GB durante a temporada vai ter algumas oportunidades com o Fernando Diniz. Então acho que o Vasco fez certo em não liberar o jogador para o Volta Redonda, até porque não sei se acrescentaria muito para a carreira do GB ele disputar uma Série B pelo Volta Redonda. O Volta Redonda é sério candidato ao rebaixamento, né, lá na Série B, deve cair para a Série C. Então isso seria bom para a carreira do GB? Provavelmente não, né? Então acho que o Vasco fez certo em não aceitar esse empréstimo para o Volta Redonda. E já que a gente está falando de atacante, vou falar agora de um nome grande, né? De um sonho aí do torcedor do Vasco e talvez também da atual diretoria. Informação que foi dada pelos amigos do NT Vascaínos. O presidente Pedrinho, junto com um membro da diretoria do Vasco, entrou em contato direto com o atacante Richarlison, do Tottenham da Inglaterra. Isso mesmo, o atacante do Tottenham recebeu uma ligação do presidente Pedrinho para poder entender de perto ali a situação dele. Porém, todo mundo sabe que essa não é uma situação fácil, né, de acontecer. Clubes da Arábia Saudita também têm interesse ali no Richarlison, e a gente não sabe também se o Richarlison tem o interesse de voltar para o futebol brasileiro nesse momento. Recentemente, o empresário dele deu uma entrevista dizendo que não, né, que não tinha assim essa vontade, né, do Richarlison de voltar para cá por agora. Como ele ainda tem mercado lá fora, acho difícil esse retorno, mas eu acho que o Vasco, caso essa informação se confirme, né, da procura, né, do presidente Pedrinho, de ter entrado em contato com o Richarlison para entender essa situação, acho que o Vasco fez certo, né? O não você já tem. Se você já tem um não, você tem que ir atrás. Não tem nada a perder. Vamos ver se tem negócio. Eu acho que o Vasco faz certo em procurar, mas é claro, é uma situação muito improvável de acontecer. Agora, para fechar o vídeo, vamos com uma notícia sobre a nossa casa, né? O estádio de São Januário está passando por um processo de pintura e limpeza das arquibancadas. Essa ação acontece justamente para receber, né, o torcedor vascaíno de volta às competições oficiais. O Vasco que volta a campo em São Januário no próximo final de semana contra o Grêmio. O objetivo é valorizar o ambiente do estádio e oferecer mais comodidade e conforto para nós, torcedores vascaínos. Esse trabalho de melhoria deve durar cerca de uma semana, sempre, é claro, respeitando as condições do clima. Se chover, atrasa um pouquinho. Além das arquibancadas, outras melhorias, né, recentes foram feitas em São Januário, instalação de novos refletores, revitalização dos vestiários, uma quadra externa ali de futsal e também uma ampliação ali da sala do VAR. Então é um carinho, né, que a direção vai tendo aí com o São Januário, né, que é sempre importante. A gente está na expectativa da reforma de São Januário, que não está andando, né, mas enquanto não reforma, tem que cuidar do patrimônio. Eu vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima. Fui!